Olá, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Xavier, estou com meu parceiro Robert Almeida e hoje a gente recebe para o último Printcast do ano de 2022 o Cláudio Coutinho, que é uma das feras do mercado de impressão em e-commerce. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele e é um cara sensacional, eu sou fã, então vamos em frente aí. Boa noite, Cláudio, seja Boa muito noite a todos. bem-vindo. Boa noite, Robson. Prazer estar participando aqui do Printcast. Muito obrigado pelo convite. Legal. A gente que agradece, a gente sabe que seu tempo é curto, você tem neném pequeno, está Exato. cobrindo licença, né, de uma outra pessoa, então, pessoal, para vocês terem uma ideia, é noite de quarta-feira. Tem podcast que a gente grava com uma semana, 10, 15 dias, e esse nós estamos gravando na véspera. E Robert, Verdade. você no comando agora, hein? Noite de quarta-feira, quase 10 horas da noite. Vamos fazer essa menção também. Mas, galera, é isso aí. Não importa o dia, não importa o horário. O importante é que a gente contar a trajetória, conhecer profissionais, estar compartilhando a trajetória dessa galera aqui com todos da comunidade. E só uma ressalva, Robson. O último episódio do ano e o 40º episódio, de forma ininterrupta, todas as semanas, a gente entregando conteúdo aqui da nossa comunidade. Sabia que era o 40º episódio, né? Sabia. 40. Isso daí. Então, falar um pouquinho dos patrocinadores, vamos falar um pouquinho de diferente. A gente já deu alguns spoilers aqui, hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais nesses spoilers, né? Os nossos patrocinadores são a Top Coat Soluções e Vernizes, a CEMIC, Tintas Gráficas, a Croma Microencapsulados, que já teve o primeiro papo temático conosco aqui, com um tema de mercado de produtos aromáticos e enobrecimentos para a área gráfica, né? E a Papyrus, né? Os 4 patrocinadores nossos em breve vão estar fazendo pequenos shorts, pequenos conteúdos de dicas técnicas. Imagine então a CEMIC ali falando a diferença de tinta UV, tinta convencional, características de uma viscosidade, como é que se mede uma viscosidade, características de um TAC, enfim, né? A mesma coisa de papiros, falando de cobre, de espessura, gramatura, dentre outras coisas, verniz, falando de viscosidade, de secagem, de transparência, entre outras coisas. Então, vamos estar gerando esse conteúdo técnico para a nossa comunidade, continuando, obviamente, com o quadro compartilhando trajetórias e os quadros fora do tour, aí, que são quadros temáticos, né? Então, Robson, além desses nossos patrocinadores que vão estar aí na descrição do vídeo, certo? Quem fazer contato com eles menciona que viu aqui no Printcast, em breve vamos estar gerando esse conteúdo aqui. E quem for da área gráfica, a gente quer gerar mais conteúdo sobre blanqueta, sobre chapa, sobre processo de serigrafia, sobre processo de comunicação visual. Enfim, o Printcast está aí, a gente está conversando, está divulgando esses conteúdos técnicos nas nossas plataformas e cada vez mais está levando conhecimento e conteúdo para a nossa comunidade. Certo, Robson? Muito bom. Bom demais. É isso aí. Pessoal, antes da gente entrar no conteúdo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, passe para frente para os amigos. A gente está gerando conteúdos muito legais e a gente precisa desse apoio de vocês aí. Muito obrigado. É isso, é isso. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a trajetória do Cláudio. O Robson já disse, uma fera aí no mercado. E a primeira pergunta não poderia ser diferente, até para contextualizar e todo mundo te conhecer um pouquinho, Cláudio. Conta pra gente como você entrou nessa área gráfica, foi influência de alguém, foi com paraquedas, como muitos aqui já falaram, enfim. Conta um pouquinho para nós aí, para a galera te conhecendo um pouquinho mais. Eu posso dizer que de paraquedas e não. Por que não? Meu pai, já falecido, foi gráfico, impressor. E eu, com 10 anos, eu ia junto com ele na gráfica de sábado. Só que até então eu não entendia o que era o ramo gráfico, né? Eu ia mais só mesmo para tomar refrigerante e comer salgado, para ele poder me levar. Essa é o meu objetivo de ir com ele trabalhar, né? E foi passando os anos, meu primeiro emprego foi em banco. O meu primeiro emprego com 14 anos foi banco. Aí depois eu passei para uma empresa de tecnologia, que ali eu comecei a ganhar curiosidade e apreço por tecnologia, e o que me despertou meu espírito autodidata de estudo, cara. Até dentro do ramo gráfico foi ali que despertou. Trabalhei em jornal,
fazendo criações de anúncios. Nessa época, eu era o terror de qualquer operador de pré-impressão, porque meus arquivos eram pesados, cheios de efeitos, totalmente ruins, mas eu que estava criando a arte, eu entendia que aquilo ali estava lindo e maravilhoso e era daquele jeito que tinha que sair na impressa. Só que não, né? Não era isso que acontecia. E depois voltei para a empresa de tecnologia, passei 5 anos dando aula, né? Dei aula de informática educativa dentro da prefeitura do município de São Paulo, na época que inauguraram os CELS, né? Eu dei aula de informática educativa para crianças de primeira a quarta série, depois quinta a oitava, e o pessoal de EJA, né? Que é jovens e adultos, também dentro da área de informática. E aí depois eu fui para gráficas, fui para uma gráfica de sublimação, trabalhar com pré-impressão, e lá eu aprendi não só a parte, desenvolver mais a parte de criação, mas também de recepção de arquivos e gravação de chapas. Foi meio que completo ali. E, culminando, no final, hoje, eu estou há 10 anos na Futurain, que é uma empresa do segmento online, né? Acredito que muitos devem conhecer no mercado, principalmente de São Paulo. E eu estou lá dentro da área de pré-impressão. Hoje eu já migrei para outras áreas também. E é basicamente isso. Mas tudo começou com as idas da gráfica onde meu pai trabalhava. Influência paterna, então. Exato, exato. Pô, que O que diz legal, alguns Cláudio. estudos que é chamado de constelação familiar. É verdade. Pô, eu não sabia dessa, Cláudio. Pô, conheço você há uns 8 anos, eu acho. E eu não sabia dessa daí, não, que era a influência do seu pai. Eu Sim, ia, eu ia perguntar, muito legal isso. Eu ia perguntar por onde, que áreas que você passou, você acabou já citando. Tudo bem, hoje você está dentro de um e-commerce, mas a outra gráfica em que você trabalhou, é, certamente sublimação. ela, sublimação, né? Então, com certeza ela Sublimação. era menor, porque Sim, é difícil ter alguém maior que a Futura. Eu começo por sim, aí. é sublimação. Ah, eu- Sublimação. E lá foi um grande aprendizado também. legal, é isso que eu queria entender. Você Ah, chegou, você já falou que você é autodidata também. Eu queria entender, você chegou sem saber nada, você foi quebrando pedra. quebrando pedra, né? Principalmente nessa gráfica, quebrando muita pedra, na parte do jornal também, porque quando começou os entraves, tanto da parte de criação dos anúncios que eu fazia, como a parte de editoração, dava muito problema nos birô, na parte de recepção de arquivo, e eu comecei a querer entender o porquê que aquilo ali acontecia. Ou por que eu entreguei o anúncio com uma cor X e ele era impresso numa cor Y. Isso já foi despertando a minha curiosidade, mas na época eu não tinha pessoas totalmente voltadas de chão de fábrica ou da parte de pré que fazia essas referências e esses bate-papo comigo para esclarecer as dúvidas que eu tinha e até os erros que eu cometia na parte de criação, né? E aí foi através de internet. Tá? Minha parte, como eu digo, nessa parte de aprendizado autodidata, a internet me ajudou muito. E essa parte de autodidata tem uma pessoa que eu sempre cito, o nome dele é Vanderlan Cravo Ramos. Eu trabalhei com esse cara ele era programador de sistemas e ao mesmo tempo tinha uma lan house e eu fui trabalhar com ele. Mas até então era questão de atendimento, nada voltado especificamente a sistemas, né? Então ele tinha uma estante cheia de livros, né? Que é o que chama de bíblias, né? Bíblia do Photoshop, Bíblia do PHP, enfim, de linguagem de programação. E eu fiquei curioso, falei, ó, eu queria saber como é que faz, né, para programar em HTML ainda. Ele falou, você quer aprender? Ele pegou um livro da estante, jogou na mesa e falou, começa a ler aí, depois a gente conversa. E aí eu ia lendo, mas na verdade eu fazia meio que um decoreba para tentar puxar o assunto com ele. Ele falou, você não entendeu. Meio que seu Miyagi e Daniel San, né? Quando você entrar num assunto no qual me desperte a curiosidade de te falar algo, a gente conversa. Foi onde eu comecei a entrar nos temas e ele começou a me ensinar e a partir daí eu comecei a absorver mais informação.
O que me levou para criação, o que me levou a trabalhar com CTP e o que me levou a trabalhar em pré-impressão. Esse foi o ponto-chave da coisa, através desse cara chamado Vanderlan Cravo Ramos. Cara, que bacana. Ô, Cláudio, eu quero explorar só uma coisa aí, né? O Robson comentou, né, que tu é autodidata, que tem facilidade. Eu não sei se o termo correto é facilidade, mas ao menos curiosidade, persistência em aprender, que você vai atrás, né? Isso mostra, assim, para mim, né, que não existe um único caminho, né? Você não fez Senai, e é um baita profissional. Assim como muita gente fez Senai, também são baitas profissionais. E já tivemos outros exemplos aqui de pessoas que não fizeram Senai, se destacam no mercado de trabalho. Quando eu digo assim, não há um único caminho, é claro que tem uns caminhos que são um pouco mais tortuosos, com algumas curvas, mas se você consegue chegar ali com muita dedicação, com muita persistência, né? Não existe um único caminho, existe uma única bala de prata, não existe uma fórmula mágica. Existe muito trabalho, dedicação e por aí vai. Você comentou Vanderlan, nome? Vanderlan Cravo Ramos, esse é o nome. Além dele, cara, porque você não fez Senai e hoje você tem um reconhecimento por muitas pessoas, do seu conhecimento técnico, né? Além dele, você teve alguns outros mentores? Como foi o seu processo assim, de aprendizagem no seguinte, tipo, você via muito vídeo, você conversava com os profissionais da área, você lia livros, enfim. Só para, apesar de você não ter feito Senai, você estudou pra caramba, né? Óbvio, não foi do nada. Só para deixar mais claro para a galera. Robert, quando eu falo que eu não fiz Senai, no fato, a faculdade de tecnologia gráfica. Mas eu participei de cursos desde densitometria, colorimetria, gerenciamento de cores, PCP, produção gráfica. Só que, através desses cursos que eu fiz, eu tinha sempre pessoas importantes atreladas ao meu lado. Um exemplo de quando eu fiz na parte de densitometria, quem me dava aula no Senai era o Alberto Lopes, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alberto Lopes, fazendo gerenciamento de cor na gráfica onde eu trabalhava de sublimação. Então, tudo que eu aprendi com o Alberto, nas aulas, eu tive a possibilidade, em pouco tempo, colocar em campo, aonde eu trabalhava. E aí teve isso da parte de gerenciamento, da parte de chapas. Tem uma pessoa que ela é bem conhecida no mercado, já de tempos, chamado Manuel Tavares, que trabalhou na IBF. Nossa! Né? Ele me deu muitas dicas sobre chapas e comportamento de chapas, porque como eu operava no CTP, mas eu não tinha muito a dinâmica e o conhecimento técnico, eu tinha muito problema em atrito com a impressão. Então, foi através do Manuel Tavares que me deu a luz e me deu várias dicas de como lidar com a parte de impressão e entender por que aqueles problemas estavam acontecendo. Aí tive uma passagem pequena também falando de CTP, que me deu umas dicas muito importantes. O Pedro Coloca me deu dicas também. Tem bastante gente do mercado que me ajudou, viu? O próprio Ronaldo, que participou do Printcast, né, daqui com vocês, me deu muita dica. A gente já bateu muito papo sobre sobre impressão, né? E tem várias pessoas. E hoje, pelo fato de eu estar trabalhando na Futura, então eu consigo conversar com muitos técnicos, vendedores, toda essa pessoa de amparato que dá para o mercado gráfico, né? Então, eu tenho sempre contato com essas pessoas e dali a gente vai observando, absorvendo para poder compor o conhecimento. Né? Show. Isso, né? Não existe falei que não existe um caminho, e tampouco esse caminho tem que ser solitário. Se eu sou solitário, você não chega a lugar nenhum. Você precisa de pessoas, precisam. Principalmente o Robson me conhece, eu sou mais de backstage, que eu costumo falar para ele. Meu negócio é ficar por trás, é a parte da pré, eu gosto de ficar ali, esse negócio de aparecer não é comigo, mas tem muita gente por trás ali que me ajudou e que me ajuda até hoje a deslanchar esse caminho de pré, que ele é bem desafiador. Mas, Cláudio, pode pegar o gancho do backstage, né, cara? Porque a gente vê, literalmente, e a pessoa, né, quando vê, né, óbvio, no palco, ninguém sabe o que acontece no backstage, né? Exato. E falando de pessoas que estão, né, vamos trazer isso para uma realidade de empresa, ou qualquer outra situação, de equipes, né?
Mesmo quando você tem esportes individuais, tênis, natação, que seja, você tem toda uma equipe por trás, velho. Treinador, nutricionista e por aí vai. Que aquela pessoa, por mais que ela esteja desempenhando um esporte individual, sem essa equipe, ou seja, sem essas pessoas assessorando, auxiliando, dando direcionamento, não chega em lugar nenhum. Então, pessoas precisam de pessoas sempre. E algo que faz muito sentido o que você está falando, Robson, ou Robert. E o que é interessante, assim, o apoio, não só dos profissionais que estão com você, né? Isso já está falando da parte de pré-impressão, voltado, né, para as áreas gráficas. E você tem que ter um apoio da sua autogestão, principalmente na parte de pré-impressão. A pré-impressão é onde tudo começa. Então, você tem que estar bem amparado e bem equipado com softwares atualizados, né? Tem que estar bem amparado nessa questão técnica de parametrização dos processos de pré-impressão. Porque uma vez uma má parametrização desses itens, desses processos dentro de pré, pode culminar em refúgio lá na frente, depois do material impresso. Muita coisa, eu acredito que a pré-impressão é o cerne de um bom trabalho. Para ele, lógico, nós temos as várias etapas de impressão, pós-impressão, mas nasce ali dentro da pré-impressão. Então, eu digo que é uma junção. Bons profissionais e ferramentas adequadas para que você possa desenvolver o seu trabalho. E um outro ponto também que chama atenção por essas passagens que eu tive de gráfica, não entender que a pré-impressão ela é um custo. A parte de software, de ferramental, ela é um investimento, e um investimento que sim, dá retorno. Se você quer ter, no caso, uma linha de produção que ela possa escoar bem e sem dificuldades, invista em pré-impressão. Invista em software, em capacitação, em profissionais, que eu acredito que é a receita mais correta que tem. Nesse ponto aí, Cláudio, no mês passado, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação no Seminário Sul-Brasileiro, e o tema que eu escolhi foi a TI como ponto de inflexão da gráfica. E a pré-impressão é toda baseada em TI. E até para se fazer justiça, boa parte das minhas reflexões, eu tenho elas em conversas com clientes. Você é um dos principais caras com quem eu converso, porque a gente tem facilidade e você é um cara aberto. Sim. E aí o ponto que eu quero chegar, você é um cara que você recebe as pessoas bem e você é atencioso, então interagindo com você profissionalmente, né? Levando informações ou não. E isso não é comum, tá? Não é puxar a brasa para tua sardinha. Isso não é comum, né? A gente ter conhecimento, vontade e também humildade junto. Isso é muito importante. Agora, o fato, eu queria só voltar naquela parte de você ter dado aula, porque no dia que você me falou, eu falei, pô, isso aí me explica muita coisa. A tua característica de ser autodidata e de buscar informação é por causa disso, cara? Você desenvolveu lá dando aula ou você foi dar aula porque já era assim? Como que é esse negócio aí? Não, o fato de dar aula de característica autodidata, ela foi se aperfeiçoando, né? O núcleo mesmo do interesse em buscar informação, em entender os processos, seja ele dentro da parte de TI, que eu naquela época eu estava ligado, e para a gráfica, foi através desse estalo mesmo que o Vander me deu, falou, você quer, o conhecimento está aqui, vai lá buscar, sabe? Vai correr atrás. E ao longo do tempo, eles foram entre aspas, se aperfeiçoando com as dinâmicas do dia a dia, os problemas do dia a dia acarretados dentro da pré-impressão. E o que me levou para essa parte de aula era o meu conhecimento em computação, vamos dizer assim. E lá eu consegui desenvolver uma outra faceta do quê? De conseguir me comunicar com crianças, adolescentes e idosos.
Essa parte de você ministrar aulas, dentro, independente da rede pública ou rede privada, se você souber colher o que está lá disponível para você, é gratificante demais, são histórias demais, são histórias maravilhosas. A parte que eu levo com muito carinho foi quando eu dei a aula para o EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Então, eram pessoas da minha faixa etária, umas pessoas mais novas que eu, mais velhas que eu, trocando experiências. Eu tinha algo para oferecer para eles e eles tinham muito para oferecer para mim. Então, ali foi uma pura troca de experiência, fizemos projetos maravilhosos dentro da área da educação, utilizando os meios digitais como ferramenta, computador, máquinas fotográficas, série de vídeos, textos, e a gente conseguiu explorar muito isso, e foi algo que me ajudou bastante. E o que eu levei disso? A questão do conhecimento, como você falou, que a gente troca muitas ideias, e eu falo sem problema algum, lógico, dentro do ramo onde eu trabalho, há muito segredo industrial, que isso aí é algo que não se abre, não se vende, não se empresta, em hipótese alguma. Agora, informações, experiências no qual você tem, né, dentro da sua profissão, eu acredito que ela tem que ser facilmente compartilhada, porque a única coisa que não tira da gente é o conhecimento, é a informação. Eu posso ser dela para você, mas ela não vai, nunca ela vai sair de mim. Eu estou multiplicando. E através desse processo, onde eu consegui facilidade com muitos técnicos, onde eu consegui facilidade com muitos vendedores dentro da área gráfica, um bom relacionamento, onde eu recebia informação e eu também passava informações de troca, de experiências, e falar, poxa, o cara é um cara que é de fácil acesso, então dá para a gente ter uma conversa mais próxima e ceder algumas informações para poder ajudar ele no dia dele, no dia a dia dele, e assim sucessivamente. Então, eu sou a favor de o conhecimento, ele tem que sim ser distribuído. Esse negócio de, eu sei fazer isso aqui, eu não vou passar para ninguém, buscando competitividade de mercado, eu acho que, para mim, não rola. Não é por aí o caminho. O mercado fica pequeno, né? Quando as pessoas se fecham. As coisas não fluem, né? Aí eu penso o seguinte, Robson, você quando trabalha com gestão, independente da área que você vai trabalhar, você tem uma possibilidade de alavancar o seu setor, os seus processos, baseado em conhecimento. A partir do momento em que você estagna o seu conhecimento, a sua equipe estagna, seus processos estagnam e o seu plano de negócio estagna. Então, você tem que estar sempre em contato com pessoas para estar sempre se nutrindo de informações, de ideias, de desafios para poder elaborar coisas novas. Eu penso assim. Muito bom. E outra, Cláudio, na pirâmide de conhecimento, né? Onde você mais aprende é ensinando. Né? Exato. Só ouvindo, só vendo, que seja, né? Exatamente. E ensinar não é necessariamente, é conceitual, para eu falar, dividir a informação. Não é você pegar um e dividir meio a meio. É você somar, é pegar um e somar com o outro e virar dois, né? Você está compartilhando conhecimento, trocando ideias. Então, ensinar é bom demais. O Robson também deu aula, ele pode falar melhor a questão da sala de aula, mas concordo plenamente. É o ensinar gerações que estão vindo, galera que está com você. Porque se você ensina, você compartilha, você com certeza aprende, você tem uma equipe cada vez mais coesa, cada vez mais forte numa outra direção. Então tem que ser assim mesmo. Sim. Pode falar aí. Alguns desafios que até eu tive muito com alguns técnicos que apareceram, os que fecham a informação, essa informação você não pode saber. Aí que aguçava a minha curiosidade, virava algumas madrugadas e resolvia o problema. Meteu o homem nas coisas. Não, principalmente quando fala de instalação e configuração do software de pré. Não, essa informação aqui não dá, ela é fechada. Dá. Olha, eu aprendi a instalar, aprendi a configurar, agora eu já domino a ferramenta. O Robson sabe, eu já virei
O Robson sabe, eu já virei vírus várias madrugadas, lendo documentação, pegando documentação na internet, principalmente de softwares de pré, o que está numa linguagem que eu desconheço, vamos lá, traduz e vamos ver o que dá. E geralmente sempre me vem com a solução e ou para eu implantar coisas novas dentro dos setores de pré. Nada vem, nada vem de graça, né? Tem que ter dedicação, virar uma estudando, Exato, traduzindo. exato, É isso. exato. E foram anos virando madrugada para aprender coisas. Faz Agora tem que virar a madrugada uma madeira e trocando fralda, hein? O meu plantão aqui é até as 2 da manhã. Até as 2 da manhã. Que aí é uma madeira e 2 horas eu dou mamar, aí eu consigo dormir. continuar. É, Aproveitando essa parte de desafios, tu teve uma experiência com aquisição ou validação de equipamento fora do país, né? Foi na Alemanha. é Conta um pouquinho para a gente isso. como é Na esse contexto verdade, todo. essa experiência foi de apoio, né? Nós fomos homologar uma máquina na Alemanha e fomos em dois. Um para homologar a parte de impressão e eu fui para homologar e entender a parte de conectividade com a máquina e a pré-impressão. Porque hoje as máquinas mais modernas, elas conseguem, lógico, vai muito mais além do que o CIP, né? Antigamente, há uns anos atrás, CIP era uma evolução, hoje já existem maiores e melhores evoluções quando se diz de máquina offset. Então, eu fui entender a proposta da empresa sobre a conectividade e o que a máquina oferecia de automação. Para quê? Para eu saber até onde eu poderia explorar dentro da pré-impressão se aquela máquina fosse adquirida. Né? Tivemos essa experiência, essa máquina em si, ela não foi homologada, né? Porque, por questões técnicas, enfim, mas foi uma experiência gratificante, né? De você sair daqui, do Brasil, tá falando com os fabricantes e você, através desse diálogo, entender e falar assim, não, peraí, a gente não está por trás, não, a gente não está atrás desses caras. É porque aonde eu trabalho, na Futura, é desafio todos os dias e são melhorias todos os dias. Todos os dias a gente tem conversa de como melhorar o processo, de como melhorar uma coisa, seja um insumo, ou você buscar uma economia dentro dos processos para você ser mais competitivo. E dentro dessas conversas que eu falo, que é as conversas dentro de casa, quando nós fomos para fora, eu percebi que, não, peraí, a gente está atualizado. A gente está atualizado com o mercado, tanto da parte de pré, quanto da parte de impressão, como de conhecimento de impressão, como de conhecimento de pré. Isso foi gratificante, de saber que, tanto eu, como o Thiago Cáceres, que foi lá, né, de saber que o nosso conhecimento está parelho com as tecnologias atuais de mercado. A gente não está para trás. A Futura, onde eu trabalho, não está atrás, ela está à frente, né? Ela está acompanhando o mercado. Então, isso foi gratificante nessa viagem que eu fiz. De botar à prova mesmo, né? Falar, peraí, vamos ver se a gente está falando a mesma língua, né? Porque eu tinha muita dificuldade no mercado interno sobre... não é dificuldade, mas essa dúvida. Por a gente respirar tecnologia todos os dias lá, será que o mercado lá fora, ele está falando essa mesma tecnologia? Ele está mais atualizado? Como é que está o mercado? E aí nós entendemos que sim, a gente está na ponta, a gente está andando com os principais players e desfrutando de ferramentas de alta tecnologia aqui no Brasil, que é utilizada lá fora. Então, foi muito interessante essa parte. Essa viagem me ajudou a entender esse ponto que eu tinha com nós, né, dentro de casa, estamos em relação ao mercado. Que bacana, Cláudio. Isso é legal as pessoas saberem, né? As pessoas entenderem. O gráfico brasileiro, ele tem poucas oportunidades de conhecer o que está lá fora. E ouvir isso de alguém que pôde ir lá,
sabe? Falar que, eu não vou falar o mercado todo, mas a tua realidade de que você está em equiparação com tecnologia e com o que é feito lá fora, pô, isso é muito legal, cara. É Sim, surpreendente, né? Você deve ter chegado depois na volta, você deve ter contado muitas vezes essa história para o pessoal que trabalha com você, né? então, porque, lógico, teve a reunião de quando nós voltamos, né, para apresentar o relatório sobre a visita, sobre, enfim, sobre o objetivo no qual nós fomos lá. E a gente começou a se deparar com o quê? E passar essas informações para os demais, até para a diretoria, para os demais amigos de trabalho, que nós esperávamos ter surpresa e não saímos de lá surpresos, porque o que foi dito, pelo menos para mim, da parte de automação, era algo que a gente já desfrutava na época da viagem, isso dentro de casa, né? Com as pessoas de dentro da casa, desenvolvendo, trocando ideias e construindo e utilizando a tecnologia a favor dos processos. Não só de pré, eu já estou falando de toda a cadeia produtiva de uma gráfica. Isso foi interessante mesmo. Legal, né, Cláudio? Eu acho interessante que vocês constroem um benchmark baseado no teu requisito, na tua situação de problema, você vai construindo tua solução e vai aprimorando, porque o mercado, o seu mercado é um mercado fechado, né? É um mercado que ele vive baseado em segredo industrial, né? Sim. Curioso, quando a gente tinha oportunidade de fazer palestra antes da pandemia, tinha muita palestra, e sempre tinha alguém que falava assim, pô, e essas gráficas aí de e-commerce? Ah, esses caras aí têm algum esquema. E isso não falo nem só da Futura, eu falo de todas. Os caras É, sempre falavam assim, ah, esses caras têm esquema, esses caras têm aquilo. É um monte de bobeira que as pessoas eu criam na já, cabeça, né? eu já ouvi N histórias, né? Porque algumas pessoas do mercado, enfim, não entendem e não reconhecem também o crescimento do Web2Print no Brasil, de alguns players de Web2Print no Brasil. E a Futura é um deles, né? Então, eu já escutei N coisas sobre como a Futura alavancou o mercado, como a gente se alavancou no mercado, mas isso aí é tudo. É um monte de Eu não lembro. bobagem, né? É bobagem, sinceramente, são bobagens. Né? São Aí, bobagens. no O final, crescimento, o crescimento vem através de muito trabalho, muito estudo e oportunidades que o mercado traz para a gente. é, É isso. O segredo é esse. Não eu- tem eu- nada numa, mais que isso. numa das ocasiões, eu estava com um dongle de software na mão, que é um negócio parecido com isso aqui, e eu falava assim para a pessoa que me perguntou, falava ele assim, você imagina quanto tem de dinheiro aqui? Quanto você acha que vale o que está aqui nesse negocinho aqui? E o cara, R$ 1.000, R$ 10.000. Aí você chega e fala assim, cara, tem US$ 30.000 aqui, faz a Exato. conta. Tem US$ 30.000. E é por aí. Você já imaginou você gastar, na época, né, antes da pandemia, fala assim, você já imaginou você gastar R$ 1 milhão em tecnologia de base, de estrutura de Base. TI, Exato. e você não vê esse R$ 1 milhão, porque numa máquina, que uma máquina custe 5 milhões, você vê, Isso. mas em TI você não vê. Em TI para impressão, Entendo. você não vê, Não, cara. não vejo. É por isso que eu comentei agora no início sobre o olhar, né? De entender que a pré-impressão, ela é sim, ela tem que ser vista como um investimento e não como um custo. Né? Eu vou gastar dinheiro em software. Não, você vai investir em software para que a sua pré-impressão ela possa ser mais assertiva, para que no final, lá na ponta, que é uma entrega de uma chapa para a impressão, tudo esteja dentro da conformidade, desde arquivo, a gente está falando de pontos na chapa, um ganho de ponto bem feito, é esse investimento que tem que ser feito. Né?
É pena que nem todos pensam assim ainda. Isso reflete em números negativos, acredito eu, dentro de uma produção com retrabalho, né? Acredito que reflita bastante. Ah, pra caramba, Cláudio. A gente está estudando Seis Sigma e agora a palavra de ordem é PPM, né? Até o Marcelo, a gente entrevistou, Robert, lembra do o Marcelo Ferreira? Ele falou quando ele teve que resolver o problema lá da W Hot, da Bandeirantes, o pessoal do governo, do Ministério da Educação, falou assim: cara, você já ouviu falar de PPM? Vai atrás disso aí. E que é partes por milhão, né? Isso é uma referência, né? De quantidade de erros e tal. E a gente percebe, é muito sério, né? O mercado, acho que ainda erra. O mercado tem falado muito de indústria 4.0, mas ele está querendo pular o degrauzinho, né? Ele quer ir da 2 para 4, ele não quer passar pela 3. Eu concordo com essa parte. E algumas conversas que eu tenho e algumas apresentações até que já me fizeram, falaram muito da indústria 4.0, né, da automação de processos. E dentro do meu conhecimento, lógico, não é vasto, eu acredito que meu conhecimento dentro da área gráfica ainda é pequeno, mas dentro do que eu já conversei, são raríssimas as gráficas que conseguem conversar com seus equipamentos via JDF, que já é uma linguagem que já está lá atrás, para você fazer uma pré-impressão, se comunicar com guilhotinas, se comunicar com dobra, enfim. O JDF ele não está difundido ainda no Brasil. E aí, como você falou, a gente está no 2.0 e a gente já quer pular para o 4.0. O 4.0 ainda dentro da indústria gráfica é algo que me intriga. Ele me intriga. Soluções 4.0 para a indústria gráfica, sendo que ainda o JDF ele não é dominado ainda por boa parte das gráficas do Brasil. Então, eu não sou contrário, eu ainda tenho muitas reticências quando se fala em indústria 4.0. Legal. Cláudio, você falou uma coisa que eu não quero perder. Você falou de gestão e das suas equipes, né? De como você desenvolver as pessoas e tal. Isso é muito bacana. Eu queria saber de você que qualidades importantes e necessárias para alguém que vá trabalhar com você. Porque tem muita gente que assiste o Printcast que está naquele momento assim, pô, estou procurando emprego, estou querendo mudar, quero uma coisa diferente. E os profissionais conversam com as pessoas de RH, mas eles têm poucas oportunidades de ouvir de um gestor. Cara, o que é valor para você? O que Robson, você enxerga de valor nas equipes, nas pessoas que trabalham contigo? além da individualidade de cada colaborador, que ela agrega numa equipe, eu acredito que o dinamismo, né? A pessoa tem que, principalmente para essa área fabril de gráfica, tem que ser pessoas dinâmicas, dispostas a aprender, de compartilhar conhecimentos, né? E buscar soluções dentro do seu dia a dia, independente se a sua tarefa ela for repetitiva. Né? Então, eu vejo muitas assim, situações onde o processo é repetitivo e a pessoa ela acaba entrando naquela rotina e não tem aquela pergunta do o que eu posso mudar, o que eu posso agregar. Né? Então, tem que ser esse tipo de perfil. Eu acredito que não é para trabalhar com o Cláudio, não é para trabalhar na Futura, não. Eu acredito que ela tem que ter os porquês. Né? Independente da tarefa que ela vai desenvolver, ela tem que ter os porquês. Isso eu estou falando tecnicamente. Aí a questão de convívio, tem uma série de coisas que isso aí é elementar para qualquer vaga, independente do setor que ela venha trabalhar, né? Mas hoje, com os avanços tecnológicos hoje, que eles vêm mudando aí, não é só a questão que vem o comportamento do Vale do Silício hoje, onde o diploma ele não é mais aquela ferramenta que vai te abrir portas, mas sim o seu fato de você ser uma pessoa dinâmica, de querer empreender, buscar alternativas, buscar soluções naquilo que ninguém esteja enxergando.
essa já é uma realidade fora, né? Que já não se busca profissionais por capacitação, digo, de sentar na cadeira, aquela coisa bonitinha de faculdade, né? E sim, ela pega do dinamismo e do conhecimento da pessoa e do querer empreender, né? Porque não se empreende, eu acredito que não se empreende só para si. Em todo lugar que você vai trabalhar, você tem que empreender, sim. O que é o empreender? É fazer parte daquela corrente para fazer crescer o negócio. Ser um elo. Não só um colaborador, ser um elo para aquilo crescer. E cada vez um elo, um acoplando ao outro, tende-se uma corrente mais forte, todo mundo cresce e todo mundo ganha. Eu penso isso. Não sei se eu fui claro na sua pergunta. Não, tá claro, sim. Tá claro, tá bem direto. Eu acho que qualquer um hoje que está buscando entrar ou se mudar, né, se transferir dentro do mercado gráfico, tem que ouvir isso, tem que entender isso, né, cara? E É aí, o que as pessoas estão esperando. e um outro ponto também das pessoas que queiram trabalhar com o mercado gráfico é entender que não é só tinta e papel. Né? Existe muito mais coisas dentro do mercado gráfico. A tecnologia está atrelada, sim. Eu bato muito nessa tecla da tecnologia, da automação, que ela pode, sim, contribuir com os processos, ela pode contribuir com o desempenho e ela pode contribuir com a lucratividade da empresa. Então, sempre pense nessa questão da melhora, e não é que eu estou falando para as pessoas que forem para o mercado gráfico, olha, faça TI, não é isso, mas é que tenha essa noção. Isso vale não só para as pessoas que vão trabalhar com gráfica, lógico, quem sou eu para dar um conselho para gestor, mas quem não resistir à questão do TI dentro das gráficas, eu acho que vai fadar. Não vai muito para frente, não. Hoje está muita coisa conectada, muita coisa ligada. Né? Então, eu acredito que o investimento nessa parte, a aceitação dessa parte pelo mercado, era essencial para que todos possam crescer. Verdade. Claudio, só pegando a parte um pouquinho da parte das pessoas que comentou, né, vontade você comentou sobre empreender, né? Que dentro da empresa ali, o colaborador, ele pode, obviamente, empreender. É um termo, né? Que é o intraempreendedor. Isso. E se ele tiver essa postura, ele vai aprender demais. Uma visão mais holística, uma visão mais geral, vamos dizer assim. Sim. E eu acredito muito, cara, que a vontade supera o talento, em algum momento, tá? Exato. A pessoa pode ser muito boa no que faz, muito talentosíssima, mas se ela não tiver ali força de vontade, se não tiver dedicação, se ela não tiver afim de aprender, porque, né, antigamente você pegava uns bons anos atrás, o ciclo de inovação era 30, 40 anos. Hoje o ciclo de inovação é rapidíssimo, você piscou, está acontecendo coisas novas. Então, A se você cada não tiver 6 meses. vontade de aprender, você fica para trás, literalmente. Então, não Exato. basta ter talento, tem que ter muita vontade de ter e acompanhar. Não tem como. Exato. Exato. Faz todo sentido o que você está falando, com toda razão, está correto. Exatamente. Se não Cara, tiver força de vontade, amigo, vai. Já não comentei vai. até outras vezes o link com o futebol, né? Eu não lembro quem foi que comentou uma vez que treino no Barcelona com o Messi, ele queria ver o Messi, né? E aí, para, de certo modo, né, a decepção dele, o Messi mais fazia no treino era toque de bola, era passe. Ou seja, ele se aperfeiçoava naquilo, sendo bom. E quantos caras talentosíssimos no futebol, que, meu, sabe, manja muito de futebol, mas no campo não entrega, no campo não dá resultado, é criticado pra caramba. É aquele cara que não tem muita técnica, mas é esforçado, corre, dá carrinho, enfim. Muitas vezes ele aparece muito mais, ele é muito mais importante no contexto do time do que aquele cara talentosíssimo, né? Então, a força de vontade supera o talento. Exato. Exato. Esse- Exatamente. Você me fez lembrar a primeira vez que eu fui. Nós somos os três. A primeira vez que eu fui no Itaquerão e ver Corinthians e Corinthians, né? Corinthians da Corinthians perde, Inglaterra com o daqui. Bicho, Corinthians aquele perde. é. Ô, meu, o Emerson Sheik parecia final de campeonato. O maluco corria, cara. Que uma coisa, você vê na TV, você vê só aquele periscópio.
Aliás, a TV é um periscópio do capeta. Você vê aquele periscópio, aquele pedacinho ali do jogo. Você no estádio, você vê tudo. Você vê o negócio acontecendo aqui e o maluco se movimentando lá embaixo, se posicionando para receber a bola. É legal esse ponto de vista tático. Cara raçudo. Obviamente ele não era o jogador mais talentoso do Corinthians, mas, cara, que jogador raçudo. O Robson, o trabalho devolve. Ele é lembrado que fez 2 gols na final contra o Boca Juniors, bicho, na Libertadores. E tinha jogadores muito mais talentosos que ele. Tinha o Alex, que era um baita jogador, jogou muita bola. Em termos de talento, é muito mais talentoso, na minha opinião, mas o Sheik ficou gravado que fez 2 gols na final, cara, pela dedicação dele, tudo mais, identificação com a torcida, por aí vai. Então é isso aí, cara. Eu concordo, confio muito nisso daí. Claudio, cara, valeu. Obrigado aí por compartilhar. Eu que agradeço, Robert. Acabou de falar aí que vai ter um plantão até as 2 da manhã. Agora. Você está acostumado com madrugada, né? Agora ficou um pouquinho ali o roteiro só. Exato. Madrugada, para mim, é tranquilo. A gente agradece aí o tempo, o papo, ter compartilhado um pouco da tua trajetória, do teu conhecimento da comunidade. Muito obrigado de verdade. E, Robson, a partir de agora o Cláudio está como? Tá carimbado na comunidade do podcast. É mais um aí. É isso daí. Sou eu que agradeço. É isso daí. Ô, Cláudio, antes de poder deixar os seus comentários finais, deixa eu só reforçar uma coisa aqui, né? É o nosso 40º episódio, tem 2 conteúdos temáticos na plataforma. Eu comentei no início que os nossos patrocinadores, eles vão gerar pequenos conteúdos técnicos para agregar na nossa plataforma e levar esse conteúdo técnico para a nossa comunidade. E comentei que também queremos fazer conteúdos com outros temas, né? Outros produtos, enfim, chapa, blanqueta, empresa de químicos aí que vai falar de solução de fonte, solvente, algo que seja, de flexo, de serigrafia. Então, empresas que queiram compartilhar com o Printcast, gerar esse conteúdo, entre em contato conosco, vamos bater um papo, sua marca vai aparecer, você vai ter ali vai estar fazendo esses conteúdos, obviamente sua marca vai estar aparecendo e consequentemente está aparecendo para toda a comunidade, que é uma comunidade engajada, uma comunidade que vem crescendo e que indica bastante tudo que a gente passa por aqui e tenho certeza que vai agregar demais. Então é isso, é o nosso último episódio do ano, certo, Robson? Voltaremos na segunda quinzena de janeiro, correto? É isso aí. Eu agradeço. Cláudio, bom demais ter você aqui. Você é um cara que, antes de começar o Printcast, eu falei, cara, a gente vai gravar e eu vou querer você lá. Você me enrolou, mano, mas ainda bem que deu correndo, certo. Porque eu sou, como eu falei para você, eu sou o cara do backstage, eu correndo. Aí agora, aos 48 do segundo tempo... Pode crer. A gente grava. Crer. Nada mais corintiano do que isso, hein? Exato. Saudações. É isso aí. Bom demais, Robert. Obrigado de novo aí pela oportunidade. Obrigado pelo ano. Foi um ano da hora pra gente aí no Printcast. Em março, no Dia da Mulher, a gente vai completar 1 ano. Vamos ver se a gente consegue fazer algo muito especial para lá. Cláudio, obrigado aí pela oportunidade. A última do ano. Eu que agradeço. Foi golaço de bicicleta. Eu que agradeço a você, ao Robert, a toda essa comunidade Printcast aí, e espero ter contribuído com algo, né? É o que eu costumo dizer para você, cara, o que eu tenho não é nada para se compartilhar dessa magnitude, mas quando falou, não, vai lá, como você mesmo falou, compartilhe um pouco da sua história do mercado e tal, mas somos mais um operário aí, sou mais um operário de chão de fábrica correndo para a coisa acontecer. E é isso. Pô, mas é bom demais, Cláudio. Ajudou muito, enriqueceu aqui para nós. Mais um carimbado, o 40º carimbado. E... 40º Printcast. É isso aí. É a última do ano. Obrigado quem esteve com a gente. A gente dá uma pausinha, volta lá no meio de janeiro e vai ter o quadro novo. Apresenta o meu amigo. Vai ser da hora. Senhores, obrigadíssimo. Cada vez. Grande abraço. Cláudio, Robson, obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite para todos. Boa festa. Um abraço. Bom Natal, boa noite. Valeu demais, comunidade. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.